E a gente recebe agora o sociólogo e professor do IBMEC de Belo Horizonte, Lucas Azambuja, para falar sobre as eleições. Seja bem-vindo, professor. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo, professor. Gostaria que você começasse comentando aí sobre a participação do eleitor nesse dia tão importante, o dia em que o eleitor se torna mais importante que o candidato. A gente está vendo participação em vários estados, também fora aí do Brasil. Qual a expectativa? O eleitor deve comparecer em massa realmente hoje para votar no seu candidato? Bom, tendo em vista que as eleições foram bastante polarizadas, né, entre os dois candidatos, eu espero que o nível de comparecimento ele seja bastante razoável, especialmente porque houve nessa reta final um acirramento do discurso dos dois candidatos, apelando para as suas bases, os seus pontos mais ideológicos, e isso eu acho que vai estimular o comparecimento dos eleitores nas urnas, né? Eu chamo a atenção, por exemplo, o candidato Bolsonaro, que solicitou na sua live, né, que as pessoas comparecessem aí de amarelo para sinalizar, né, o seu voto. Então isso foi uma marca aí das duas campanhas e que estimula de fato... Oi, estão me ouvindo, né? Então, ok. E decidir as eleições através do voto. Professor, a gente pode observar uma campanha curta, muito polarizada, né? Os dois primeiros colocados dominaram toda a campanha, especialmente no que tange às pesquisas eleitorais, e as últimas pesquisas, em sua grande maioria, aponta para a realização de um segundo turno. Um ou dois institutos levantam a possibilidade de vitória do líder nas pesquisas já em primeiro turno. Que avaliação o senhor faz dessa campanha eleitoral e também desses resultados apontados pelas pesquisas? O senhor também acredita na realização de um segundo turno? Eu acho que tudo indica para um segundo turno, né? Porque as pesquisas já há algum tempo elas têm mostrado um cenário eleitoral que não é confirmado, especialmente aí nas eleições onde a gente teve Bolsonaro, mas no passado as eleições entre PT e PSDB. Então, ao mesmo tempo, a gente vê uma mobilização muito forte nas eleições, né? E ainda há, do ponto de vista científico, o trabalho de criar uma metodologia para monitorar, e talvez essa seja uma outra forma de prever os resultados eleitorais. Então a gente tem um contraste muito grande entre, de um lado, as ruas, as redes sociais e os resultados das pesquisas. Então eu imagino que a tendência é confirmar um segundo turno, na medida em que não há uma convergência muito grande dos resultados, seja nas pesquisas, seja naquilo que se observa nas ruas e nas redes sociais. Professor, a gente conta também com a presença dos nossos comentaristas nesta tarde para participar dessa cobertura especial das eleições. Vamos começar com o Rodrigo Constantino, que pode fazer a sua pergunta. Constantino. Boa tarde, professor. Nós vimos aí uma ala da imprensa mais militante com uma narrativa de que este governo criou esse clima não só de polarização, como de nós contra eles e de até ataques aos adversários tratados como inimigos. Mas eu me lembro muito bem que foi o seu adversário, o ex-presidente Lula, quem instituiu no Brasil isso. E foi além, né? Eles passaram a demonizar o presidente e qualquer apoiador, chamados de fascistas, golpistas, genocidas. O senhor acha que isso contribuiu de alguma forma para esse clima que nós estamos vendo hoje nas ruas? Eu acho que esse clima não é de hoje, né? Ele já começa há alguns anos com a polarização instituída dentro do país, com uma identificação de um campo eleitoral da direita, né? Identificado com a direita e não simplesmente um campo eleitoral antipetista, né? Então houve uma definição no país ideológica, em diferentes segmentos daquilo que a gente pode chamar de direita, e que pela primeira vez na democracia moderna brasileira, a gente tem dois lados ideologicamente muito definidos, né? Porque o que a gente tem que lembrar é que o PSDB não era exatamente um partido
de direita, mas sim o que se colocava como alternativa ao petismo, né? Na medida em que aparece um candidato como Bolsonaro, que não teve medo de assumir essas pautas desse público, né? Ele se tornou um efeito, e agora nós temos dois campos muito bem definidos do ponto de vista eleitoral, e com um eleitor aí de centro, né? Que vai transitar por uma tendência ou outra, como é o recorrente nos demais países. Então, essa retórica, né, de que o outro lado incitou uma violência eleitoral, coisa parecida, me parece que digamos assim, um discurso para tentar justificar o fato de que houve uma perda da hegemonia, né, de uma certa concepção de esquerda, né, que rivalizava entre dois projetos mais ou menos identificados com a esquerda, que eram os projetos do PSDB e do PT. Hoje a gente vê um ex-político tradicional do PSDB, né, sendo vice-presidente da chapa do governo Lula. Então isso já demonstra que os posicionamentos mudaram no país e é preciso agora incorporá-los, né, para que a democracia, assim, amadureça. Professor do IBMEC, Lucas Azambuja. Agora seguimos com a pergunta do comentarista do Grupo Jovem Pan, Marcelo Rocha Monteiro. Sua pergunta, Marcelo. Boa tarde, professor. O que muda na dinâmica da campanha eleitoral num eventual segundo turno, né? Eu diria até que provável segundo turno. Qual é a mudança que a gente pode perceber na dinâmica da campanha para presidente da República, especialmente para presidente da República e, quando for o caso, também para governador do estado? Havendo segundo turno, eu imagino que o candidato Lula vai tentar apelar para esse eleitor que não se sente tanto confortável em votar com Bolsonaro, por diferentes razões, né? E o Bolsonaro, eu acho que ele vai partir, digamos, para uma postura de valorizar mais, né, de trazer mais as obras do seu governo, as ações do seu governo, para também apelar para esse eleitor que não tem uma identificação ideológica clara, né, nesse momento no país. É bom entender também que as pesquisas têm mostrado um grau de fidelidade dos dois candidatos nos votos bastante significativo. Então não vai haver uma margem muito grande na disputa dos eleitores. Então eu imagino que a postura de rivalidade ela vai permanecer, mas os pontos a serem abordados vão ser diferentes para atrair esse eleitor que não tem uma identificação tão forte com um lado ou com o outro, até para tentar convencê-lo a ir votar no segundo turno e não se abster. Professor Lucas, pergunta do Guga Noblar agora. Professor, a gente está tendo essa discussão sobre criminalizar um lado e outro, né? O Constantino até foi nessa linha e antes de mim também teve um comentário nessa linha. Um lado está criminalizando pessoas que estão atacando a Constituição. Portanto, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e o STF pediram a prisão de pessoas que estão atacando a nossa liberdade. Se estão atacando o STF, a Constituição e a democracia, pedindo artigo 142, por exemplo, intervenção militar, portanto, estão atacando a nossa liberdade. Então, um lado está criminalizando aqueles que estão cometendo um crime. O outro lado está criminalizando o professor, chamando de doutrinador, está criminalizando artista, chamando de pedófilo, a ponto, criminalizando um lado, chamando de bem contra o mal, um lado é Deus, outro lado é o diabo, a ponto de uma pessoa ter sido assassinada numa festa simplesmente por ter o tema como tema Lula. E, portanto, isso não é só chamar de chato, bobo e feio, mas você vê, como é que o senhor vê isso? Você acha que criminalizar Daniel Silveira é a mesma coisa que criminalizar os professores?
Eu não vejo do outro lado uma tentativa de criminalização, e sim uma crítica ao posicionamento, normalmente de alguns professores, mais identificados com posicionamento de esquerda, isso já constatado, inclusive, em algumas pesquisas, levantamentos em torno dessa categoria, né? Há também a continuidade da pauta a respeito da presença da ideologia, principalmente a questão da ideologia de gênero, que mobiliza o eleitorado, e o eleitorado... Chico, estou ao vivo aqui, não estou podendo falar não, Chico. Depois eu respondo, tá bom, meu amigão? Um abraço, querido. As políticas para que o governo, uma vez eleito, né, responda a essas reivindicações, assim como o outro lado, tradicionalmente, reivindicou também as suas pautas mais ideologizadas de críticas severas e duras, por exemplo, contra setores como o agronegócio, setores como os evangélicos e outros posicionamentos que, porventura, não têm uma identificação com